Essa é um pouquinho mais difícil, vamos ver como andamos de memória. Coração sacratíssimo e misericordioso de Jesus, dai-nos a paz. Coração sacratíssimo e misericordioso de Jesus, dai-nos a paz. Eu sozinho agora, coração sacratíssimo e misericordioso de Jesus, dai-nos a paz. Todos, coração sacratíssimo, misericordioso de Jesus, dai-nos a paz. Um dia bonito para todos nós, de oração pela família. Quero saudar também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, lembrando que as intenções que vocês deixam ali, estou oferecendo a missa por essas intenções também. Mensagem de hoje, o valor da oração para proteger a família. Já que é Dia dos Pais, lembrando da família, recordamos esse valor tão importante. A oração diária protege a família. Vejamos o exemplo do profeta Elias. É a primeira leitura que acabamos de escutar. O contexto um pouquinho qual que é? Ele estava escapando do rei Acabe, rei de Israel. Naquele tempo Israel estava dividido, é o reino do norte no caso, capital Samaria. Naquele tempo Samaria fazia parte de Israel. E Acabe era o rei, a esposa Jezabel adorava quem? A Baal, adoradora de Baal. Tinha lá os sacerdotes de Baal. E o profeta Elias aprontou realmente, fez um grande milagre, destruiu os profetas de Baal. Você pode depois ver a história como foi. É um pouquinho antes do texto que está aqui narrado. E daí o que acontece? Jezabel estava perseguindo o profeta Elias, né, com seus servos. Ela queria matar, tirar a vida do profeta Elias. Naquele tempo as coisas eram assim, tudo calminho, tudo manso, né? Queria matar o profeta Elias. E ele estava fugindo dessa morte. O que ele faz? Ele procura refúgio em Deus. Ele vai para o monte Horebe, o monte sagrado, ali onde tinha estado Moisés outrora, e ali ele sobe ao monte. Essa atitude de subir ao monte, ela simboliza a oração. Veja que Jesus também faz isso no evangelho de hoje, e diversas vezes vemos na Bíblia a atitude de subir a um lugar elevado para ali fazer oração. Deixamos as coisas do mundo, tentamos concentrar em Deus, deixamos as preocupações desse mundo e elevamos o espírito a Deus para estar em oração. E ali Elias tem esse encontro misterioso, místico. Ali Deus não estava nem no terremoto, nem no fogo, nem na ventania. Onde que Deus estava? Na brisa suave. Naquela hora da brisa suave, então sim ele sai da caverna para dialogar com Deus e sai reconfortado. Deus lhe instrui, você vai ungir 3 pessoas, vai escolher 3 pessoas para te ajudar, e ele dá o nome certinho. Ali na oração, Elias é orientado e ele sai reconfortado daquele momento. Assim somos nós, que chegamos na oração muitas vezes cheios de dúvida e de fraqueza, e depois de um momento com Deus, então sentimos que a força é revigorada, somos revigorados pelo Senhor, nas ideias e na força e no coração. Depois do evangelho, a tempestade, dessa vez Jesus não estava com eles, mas ele estava olhando tudo o que estava acontecendo ali embaixo. Se você já esteve no Mar da Galileia, teve a graça de estar, é muito bonito lá, uma lagoa gigantesca, água doce, as montanhas em volta. Então qualquer elevação ali você vê o Mar da Galileia, chamado Mar pela grandeza. E Jesus percebe então a dificuldade dos apóstolos. Essa barca simboliza a igreja que vai, e o vento é contrário, muitas vezes dificuldades que nós enfrentamos, mas Deus está vendo tudo. Ele não está fora da barca, o coração dele está dentro da barca, na verdade. Versículo 27.
Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Quando ele se aproxima, eles se assustam. E quantas vezes deve ter dito isso para nós também? Calma, eu estou por perto de você, estou olhando tudo. É na oração que escutamos Jesus nos falando assim, para nos dar coragem nas dificuldades da vida. Situações difíceis, medo, preocupações, se procuramos realizar o que Deus espera de nós, nunca faltará a ajuda divina. Eu não estou dizendo que a pessoa tenha que ser santo. Temos fraquezas, temos pecados, mas se tentamos buscar a vontade de Deus, se lutamos para isso, todo dia tentando melhorar um pouquinho, se fazemos assim, Ele nunca nos faltará o apoio, a ajuda divina, como vemos na história do profeta Elias e na própria passagem de Jesus, onde os apóstolos são auxiliados naquele momento em que passavam dificuldade. Fraqueza, cansaço, doença, situações de maior dificuldade, tentações. Não abandona os seus amigos. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Cristo nunca abandona os seus amigos, Ele é fiel. Nós muitas vezes não somos, mas Cristo é fiel. Ele sempre estará do nosso lado se procuramos realizar a sua vontade, se tentamos fazer isso. Devemos reagir como Pedro reagiu. Perceba que Pedro, no começo ele foi corajoso. Senhor, se és tu, manda que eu vá atrás. Vem, Jesus aceita. Ele foi audacioso e com coragem. Mas depois o que acontece? Ele começa a parar de olhar para Jesus, começa a perceber o vento, a água, chacoalhando aquelas ondas, e naquela hora ele sente medo. Eu te digo então, meu irmão, não é tanto pelo vento ou pelas ondas, mas ele teve medo por quê? Porque parou de olhar para Jesus Cristo. Ele tirou a sua atenção do Mestre e assim ficou fraco porque estava sozinho. Mas ele reagiu bem, ele reagiu a tempo. Senhor, salva-me, ele pede e Jesus lhe estende a mão. Assim devemos ser nós. Então vamos ter coragem de reagir rapidamente. Que situações nós podemos estar afundando? Em quais situações em nossa vida podemos estar afundando? Quando nos afastamos da oração, quando não reconhecemos os valores da fé, os valores da tua vocação cristã, batizado, vocação de ser santo, Deus te chama à santidade. Quando ficamos relaxados nas coisas de Deus, se deixa dominar pelo pecado, dizendo assim, afinal de contas todo mundo faz, não deve ser tão grave assim, e assim a gente vai estando assim num estado morno da alma, uma tibieza espiritual, né? Essa mornidão que não é nem quente nem frio. Pode perceber que não é gostoso o líquido morno, como diz a Escritura, estou para vomitar-te da minha boca. Normalmente nós gostamos ou gelado ou quente, não é assim que funciona? Pois a Escritura aproveita esse detalhe humano para dizer que não gosta da alma morna. Precisamos afervorar nosso coração. Um ressentimento, uma falta de honestidade, uma amizade perigosa, são nuvens escuras que vão tapando o sol para que não chegue a graça de Deus em nossa vida. E o perigo, já terminando minha mensagem, o perigo qual é? É atribuir às circunstâncias externas. Mas é que tinha muito vento, muita onda, por isso que ele ficou com medo. Não, é porque ele deixou de olhar para Cristo. É a pessoa que deixa de fazer a oração, de estar com Deus. Atribui às circunstâncias externas quando o mal está, na verdade, em nosso coração. Então, nesse Dia dos Pais, que todos os pais saiam dessa comunidade, dessa missa, que os pais saiam contentes, com o carinho dos familiares. E aqueles que estão longe, rezemos por eles, pelos pais falecidos, rezamos também. E nos revigoramos no propósito de melhorar a qualidade de nossa oração. Não é egoísmo. Oração não é egoísmo, porque é com a força de Deus que daí sim
conseguimos fazer caridade por próximo, daí sim conseguimos tratar com educação, com amor, com caridade as pessoas que precisam. Então oração é se alimentar de Deus para conseguir agir da forma como Ele espera de nós. Resumo da mensagem de hoje, baseado no profeta Elias, Monte Horebe e também na passagem de Cristo antes de Ele caminhar sobre as águas. A oração protege a família. Oração diária de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte, como num time de futebol que todos têm que agir corretamente. A oração diária protege a família. Coração sacratíssimo e misericordioso de Jesus, dai-nos a paz. Coração sacratíssimo e misericordioso de Jesus, dai-nos a paz.